Bem? Bom, como eu disse lá no grupo, eu disse que eu montaria um vídeo explicando sobre períodos e conectivos, que foi falado na aula do aplicativo do dia 13, só que muitos não conseguiram entender a explicação, tá? Então eu vou fazer uma explicação rápida aqui, vocês vão assistir os vídeos e depois vou postar mais atividades sobre essa matéria, tudo bem? Então vamos lá. Então, período, eu já trabalhei com vocês, só revendo, né? Período é uma frase constituída de uma ou mais orações e nós vimos que a oração ela é formada pela quantidade de verbos, né? Um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. E assim vai. Então, dependendo da quantidade de orações, o período pode ser classificado como simples ou composto. Tá? Isso tudo vocês já viram. Então, um período simples é aquele constituído por apenas uma oração, ou seja, aparecerá apenas um verbo naquele período. Então, ele recebe o nome de oração absoluta. Por quê? Porque só tem uma. Por exemplo, as plantas necessitam de cuidados especiais. Qual o verbo que apareceu? Necessitam. Um verbo, uma oração, período simples. Quero aquelas rosas, a mesma coisa. Um verbo, uma oração, período simples, né? Até aqui eu acho que tá tudo bem. O período composto já vai apresentar duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos, tá? Por exemplo, quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias, né? Então aqui é muito importante vocês saberem localizar os verbos, tá? Para vocês saberem a quantidade de orações. Então, ó, partiu, um verbo, ficou, outro verbo. Se tem dois verbos, possui duas orações e o período é composto. E aqui tem um exemplo de uma locução verbal, como eu falei para vocês, ó, vou gritar. Quando nós temos um verbo ao lado do outro, sem nada entre eles, não tem uma vírgula, não tem uma preposição, não tem uma conjunção, então significa que há uma locução verbal. São dois verbos juntos, nós contamos como um só. Então, vou gritar, né, a primeira oração. Para todos ouvirem, outro verbo, segunda oração. Que estou sabendo, a outra locução verbal, terceira oração. O que acontece, acontece, quarta oração, ao anoitecer. O último verbo, quinta oração. Percebam que nesse último momento aqui, nós contamos um verbo aqui e um aqui, porque diferente deste, daqui e deste, aqui eles foram ligados pela preposição ao. Então, se tem uma preposição entre eles, não é uma locução verbal. Então, a gente conta um aqui e outro aqui. Tá? Então, aqui neste período, nós temos ó, uma oração, duas, três, quatro, cinco. Tá bom? Então, são 5 verbos, contando com as locuções, 5 orações, período composto. Até aqui tudo bem, eu acredito, né? Vocês viram, então, a quantidade de verbos vai determinar o período. Agora, eu vou explicar primeiramente nesse vídeo só o período composto por coordenação, igual foi explicado na aula, né, do aplicativo, para vocês não confundirem muito, então eu vou fazer 2 vídeos separados. Um de período composto por coordenação e outro por subordinação. Então, quando que o período ele é composto, se ele é composto, vocês já sabem que vai ter duas ou mais orações. Quando ele é composto por coordenação, ele apresenta duas ou mais orações. Uma oração coordenada não exerce função sintática em relação à outra do período. O que é isso? No período composto por coordenação, vocês sabem que existem pelo menos, né, duas orações, porque ele é composto. Quando elas são coordenadas, é se você dividir aquele período, a primeira e a segunda oração. Se você ler a primeira oração e ela tiver um sentido completo, você entendê-la sem necessitar de ler a segunda oração, significa que ela é coordenada, ou seja, ela é independente, ela não precisa da outra oração para ela ter sentido. Tá? Então, a oração coordenada é essa, são orações independentes, né, que possuem o sentido completo.
Elas não necessitam de outra oração para completar o sentido. Por exemplo, os sócios discutiram o plano econômico, votaram o orçamento e encerraram a reunião. Tá? Aqui nós temos três verbos. Se nós temos três verbos, nós temos três orações. Tá? Como que eu sei quando que termina uma oração e começa a outra? Vocês também já fizeram isso em aula. Ou vai aparecer uma vírgula, tá? Ou vai aparecer uma conjunção. Então a gente sabe que aqui na vírgula e na conjunção a gente separa as orações. Então, se eu ler a primeira oração, os sócios discutiram o plano econômico. A gente não entende essa oração? Entende? Ela não necessita do restante das outras orações para ela ter um sentido completo. A gente entende, se eu tivesse só escrito aqui, os sócios discutiram o plano econômico, ponto, né? Vocês entenderiam. Se eu ler a segunda oração, né, porque colocou o verbo aqui no plural, porque também está relacionado aos sócios, então a gente vai usar ele nessa frase. Os sócios votaram o orçamento. Acabou, porque apareceu a conjunção. Vocês entendem a segunda oração? Também, ela não precisa nem da primeira nem da última para ter sentido. Ela também é uma oração coordenada, porque ela tem o sentido completo. Se eu ler a terceira frase, ó, a terceira oração, os sócios encerraram a reunião. Vocês também entendem. Ela não necessita de nenhuma das duas anteriores para ter o sentido. Então, essa que é a característica das orações coordenadas. Elas são independentes uma da outra, elas possuem sentido completo. E o período que possui todas as orações coordenadas, porque aqui a gente tem três, né, orações e as três são coordenadas. Ele é chamado de período composto por coordenação. Continuando. Aí existem dois tipos de orações coordenadas. As orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Qual que é a diferença entre elas? É um nome complicadinho, mas não é difícil de guardar. Quando as orações não são ligadas por conjunções, elas são chamadas de assindéticas. Não tem uma conjunção entre uma oração e outra, não aparece nenhuma conjunção na oração, tá? Então ela é assindética. Então, gravando, assindética, aquela que não tem conjunção. Agora, as orações que são iniciadas por conjunção são chamadas de sindética. Então vamos lá. Sindética possui conjunção. Assindética não possui. Aquele mesmo exemplo, né, da telinha anterior. Os sócios discutiram o plano econômico. Ó, ela não foi iniciada por conjunção. Então, se ela não possui conjunção, a primeira oração aqui é uma oração coordenada assindética, porque ela não tem conjunção. A segunda oração, votaram o orçamento. A segunda oração não foi separada por vírgula? Foi, não apareceu conjunção aqui também, né? Então, essa segunda oração também é uma oração coordenada assindética, porque ela não possui conjunção. Já a terceira oração, a gente colocou a barrinha antes da conjunção e, apareceu uma conjunção. Como ela foi iniciada por conjunção, a terceira é uma oração coordenada sindética. Tá? E nesse caso, ela é sindética aditiva, porque o e, né, dá essa ideia de adição. Então, até agora vocês têm que saber. Período simples é uma oração, período composto, duas ou mais. O período composto por coordenação é aquele que apresenta orações que são independentes, que não dependem da outra para ter sentido. As orações, né, coordenadas podem ser assindéticas ou sindéticas. A sindética quando não tem conjunção e a sindética possui conjunção. Tudo bem? Continuando. Agora, dentre aquelas orações que possuem as conjunções, que são chamadas de orações coordenadas sindéticas, existem várias classificações, tá? Que vai depender do sentido que a conjunção estabelece.
Então, agora eu vou explicar os tipos de orações coordenadas sindéticas. Então, nós temos as orações coordenadas sindéticas aditiva. Aditiva, a palavra fala, dá essa ideia de adição, de somatória. Parece que vocês estão acrescentando alguma coisa. Eu gosto de suco e de Coca-Cola, tá? Então, a conjunção e dá essa ideia de adição. Colocou duas coisas que eu gosto, tá? Eu não gosto de suco nem de Coca-Cola, tá? Então, o nem também dá essa ideia de adição negativa, tá? Uma adição que você vai colocar duas coisas que você não gosta. Então, além dessas conjunções que dão essa ideia de adição, o e e o nem, também tem algumas locuções, que são locuções mais de uma palavra, tá? São as locuções aditivas, não só, mas também, tanto como. Então, aqui o exemplo: ó, discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Então, nós fizemos duas coisas. Discutimos várias propostas. Observem, se eu ler essa oração, eu falar, nós discutimos várias propostas, vocês entendem, né? Ela é uma oração coordenada assindética, porque nela não tem a conjunção. Agora, a segunda, e analisamos possíveis soluções, já é uma oração coordenada sindética aditiva, porque o e dá essa ideia de soma, de adição. Chico Buarque não só canta, mas também compõe muito bem. Então, aqui a primeira oração: Chico Buarque não só canta, Chico Buarque compõe muito bem, orações coordenadas. E mostrou duas coisas que ele faz, né? Ele canta e compõe, mas também compõe. Tá? Então, essa é a ideia da oração coordenada sindética. Vocês olham para a frase e dá esse sentido de somatória, de adição. E as conjunções, o e, o nem, o não só, o mas também, são os conectivos, né? São as palavrinhas que fazem a ligação entre as orações. Que até foi o tema da aula lá no aplicativo, era conectivos, né? Então, os conectivos são as conjunções. Então, tem a oração coordenada sindética, tem a oração coordenada sindética adversativa, tá? É aquela que mostra uma oposição, né? Estabelece um contraste em relação a alguma coisa, uma adversidade, algo que é contrário. A conjunção mais usada nas orações coordenadas sindéticas adversativas é o mas, tá? Ela é a mais usada. Mas, além dela, né, existem outras conjunções. O porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, obstante, são todas conjunções adversativas. Então, essas conjunções é bom vocês decorarem. Eu vou ver se eu faço uma tabelinha das conjunções para vocês ou copiarem ou imprimirem, que vai ajudar vocês. Tá? Antes de continuar, eu só vou explicar sobre o mas para vocês não confundirem lá com a aditiva. Na aditiva é a locução, mas também, tá? Dessa ideia de somatório. Então, o mas também é uma locução aditiva. O mas sozinho é adversativo. Tá? Então, os exemplos, ó. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Ele é difícil, mas pode luzir. Então, aqui as orações foram unidas pela conjunção. A primeira é uma oração coordenada assindética e a segunda é uma oração coordenada sindética adversativa. O país é extremamente rico, o povo, porém, vive em profunda miséria. Então, a mesma coisa, a primeira oração coordenada assindética e a segunda é sindética adversativa. E o mesmo ocorre no terceiro exemplo, tá bom? Eu vou seguir para o vídeo não ficar tão longo. Tem também a oração coordenada sindética alternativa,
que vocês, quando vocês forem ler a frase, gente, não precisa de falar assim, eu não decorei as conjunções, mas vocês vão ver a ideia que aquela oração transmite. Se está dando essa ideia de soma, né, de adição, se está dando uma ideia de oposição, de contraste, que seria adversativa, se está dando uma ideia de alternância, desculpa aqui, de alternância, de uma escolha, né? Ou você estuda ou ficará sem celular. Ora ele estudava, ora ele mexia no celular. Tá? Então tá tendo o quê? Uma alternância de fatos, né? Ou uma escolha. E as conjunções alternativas é o ou, né? O ora, o já, o quer. Quer você assista a aula, quer não, terá que entregar as atividades. Tá? Então, o quer, o seja, são as conjunções alternativas. Ó. Diga agora ou cale-se para sempre. Né? Então, ele vai escolher aqui uma coisa ou outra. Ora age com calma, ora trata todos com muita aspereza. Aqui já mostrou uma alternância de fatos. Em cada momento ele está de um jeito. Então, essa é a ideia da oração coordenada sindética alternativa, essa alternância de coisas ou escolha entre uma coisa e outra. Tudo bem? A oração coordenada sindética conclusiva, tá? Dá essa ideia de conclusão, né? De alguma coisa que tem como consequência do que foi falado anteriormente. Tá? As principais conjunções são o logo, portanto, por isso, por conseguinte, em vista disso, e o pois posposto ao verbo. Então, por que a gente tem que prestar atenção no pois? Porque o pois é uma conjunção que pode ser tanto conclusiva quanto explicativa. Tá? Então, se você observar o pois lá na frase, se ele estiver posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo, ele vai ser conclusivo. Agora, se o pois aparecer antes do verbo, ele será explicativo. Tá? Então, aqui um exemplo. Deixa eu pegar com o pois, só para ilustrar isso que eu acabei de falar. A situação econômica é delicada. Né? Lá, ponto e vírgula, acabou a primeira oração, coordenada sindética. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Então, aqui, ó, o devemos apareceu primeiro e depois apareceu o verbo. Ele veio posposto ao verbo, após o verbo. Quando ele vier após o verbo, ele é conclusivo. Devemos, pois, né, concluindo a ideia, agir cuidadosamente. Né? Depois a gente vai ver um exemplo dele como explicativo, que ele vem antes do verbo. O time venceu, por isso está classificado. Então, uma consequência da vitória, está classificado. É essa a ideia que a oração coordenada conclusiva transmite, né? Uma conclusão, uma consequência do que foi dito na oração anterior. E as principais conjunções são essas. E para encerrar, as orações coordenadas sindéticas explicativas, né? Como o próprio nome já diz, ele explica a oração anterior, ele justifica a oração anterior. E as principais conjunções são o que, o porquê e o pois. Só que nesse caso, o pois vem antes do verbo, anteposto ao verbo. Então, eu vou explicar primeiro aqui do pois, como eu já tinha mencionado no outro slide. Cumprimentei-o, pois hoje é seu aniversário. Então, cumprimentei. Primeira oração coordenada assindética. Oh, meu Deus, esse mouse meu tá dando trabalho, gente, no slide atual. Ixi, vou tudo, isso não tem problema não, gente, é assim mesmo. Pronto, ó, cumprimentei, pois hoje é o seu aniversário. Então, aqui, ó, primeira oração coordenada assindética e a segunda, onde que está o verbo que quase ninguém acha? O é, que é a conjugação do verbo ser, tá? Então, o verbo está aqui e o pois, a conjunção, apareceu antes. Então, quando ele vem antes do verbo, ele é explicativo. Quando ele vem após o verbo, ele é conclusivo. E outros exemplos aqui de orações coordenadas sindética explicativa. Vinícius devia estar cansado porque estudou o dia todo. Então, aqui está justificando, né, o motivo dele estar cansado. Foi porque ele estudou o dia todo. Então, a explicativa dá essa ideia de justificativa, de explicação.
Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam muito bem, assistam o vídeo novamente. Eu vou passar uma listinha de atividades junto com o vídeo no Classroom, né? Então vocês vão assistir o vídeo, fazer os exercícios e também vou colocar uma tabelinha para ajudar vocês na resolução dos exercícios. Aí qualquer dúvida, eu vou tentar fazer a correção desse vídeo na aula ao vivo, tá? E vocês tiram comigo, pode também me mandar perguntas no WhatsApp. Ok? Um beijão para todo mundo. Tchauzinho.